projetinho. Oi, pessoal! Nos contem como vocês estão, como andam as passaram coisas. aí a semana? Deixa eu ver. Você tem recebido feedbacks ultimamente? Eu? Aham. Eu recebi muitos no começo, mas ultimamente eu não recebi nenhum. Ultimamente eu tenho recebido poucos, bem Ah, menos do que no começo. sim, Eu acho que a gente também. Eu acho que a gente diminuiu a quantidade de postagens também, porque no início a gente tava tipo. sim, foi E mesmo. agora tá equilibrado de postagens. Mas eu acho engraçado que esses dias alguém falou o quê comigo? Que como a gente sempre grava em cafeteria, é bem assim, nossa, você come muito, hein? Fernanda ali o tempo todo controladinha, sempre. Enquanto você já comeu um cheesecake inteiro, ela tá ali nas primeiras mordidas. Enquanto você já tomou um copo de milkshake, ela ali deu 2 goles. Você come muito, Caio. Tadinha. É só o tempo, gente. Agora, é porque eu como devagar. Eu tenho uma amiga que ela, sempre que a gente sai para comer, ela fica impressionada. Porque ela come normal. E eu que demoro. Então, na verdade, não é você que come rápido. Sou eu que como devagar. Mas eu sou meio fominha também. Eu sou assim, se a gente coloca comida na mesa, tá conversando, tô beliscando, tô conversando, tô beliscando. E comendo. Eu sou muito de beliscar, assim, Sim. sabe? Se tá ali disponível perto da minha mão, eu vou Tá beliscando. comendo. Eu tô comendo. E eu como também, só que eu vou comendo mais devagar. Não sei, acho que é um hábito que eu adquiri do meu pai. Meu pai come muito devagar e eu lembro que eu sempre ficava com ele na mesa até ele terminar. Meu pai mesmo, nesse caso, não meu pai Não, Niemeyer. pai Niemeyer. É, meu pai Luiz. Tchananã, abertura. Tchananã. E eu acho interessante a gente entrar nesse tema, assim, de pai também, né? Passar por isso, porque eu acho que tem a ver um pouco com o nosso tema de hoje, não tem? Todo o ciclo de iniciação, você que vira um pai, você que vira uma mãe, você que vira um profissional, você que vira qualquer coisa, um irmão, qualquer coisa na vida que você vira, te transforma, né? Te faz sair meio que de um ciclo e entrar em outro. Então, eu acho que esse ciclo da vida, que na verdade ele está sempre sendo interrompido por pequenas pedras no caminho e pequenas mudanças de Às vezes direção. grandes. Ou grandes, né? É Às isso vezes aí, depende de grandes. como a gente vê. Eu acho que isso que vai mudando nossa rota, nosso caminho e até nosso jeito de pensar, assim, é de fato a vida. Mas como a gente tem dificuldade, né, em entender essas mudanças e, por que não dizer, essas mortes, né? Que é justamente o nosso tema de hoje. Qual é o nosso tema de hoje? Quantas mortes você já teve? Exatamente. Esse tema particularmente fui eu que pedi Foi. pra trazer. Foi A mesmo. gente tinha comentado sobre a possibilidade desse tema ser um tema de fim de ano, né? Mas eu senti no coração. Senti no Que era coração agora. que era agora. Porque eu acho que eu tenho vivido muitas mortes ultimamente. E a gente sempre tem que procurar falar sobre as mortes. Sim. Porque eu sou uma pessoa muito calada, por exemplo. Eu acho que eu passo pelas minhas coisas muito Na sua, muito na minha. Eu não gosto de estar falando, de estar falando. Não gosto de falar. E, assim, eu acho que é bom a gente falar sobre o tema, falar sobre a coisa. Porque esclarece bastante. A ideia do tema veio da música de Belchior, né? Foi mesmo. Porque, assim, desde novinha, eu sempre ouvi Belchior e sempre ouvi. Gente, como é o nome da música? Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. Sujeito de sorte. Sempre ouvi sujeito de sorte. Aí tem a típica frase de sujeito de sorte, que é: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E aí toda vez dava 31 de dezembro, eu tava lá: ano passado eu morri, mas esse ano eu não. Que ilusão. Dava 1º de janeiro, já tava morta. Eu estava lá falando: não, esse ano nada me abala. Esse vai ser o meu ano. Este vai ser o meu ano. Sim. Nada me abala. Vou fazer muitas coisas, vou realizar todos os meus sonhos, vou fazer 1 milhão de acontecimentos.
E todos os anos eu morri. Todos. 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 Eu também. E E eu também assim, usei muito essa música final do ano. Eu tenho uma coisa que de marco, assim, final do ano, eu sempre posto uma fotinha de marco de final de ano. A galera faz retrospectiva e eu posto uma foto de marco do ano. E nessa foto eu posto com uma música. E se vocês olharem lá meu Instagram, eu acho que eu postei uns 3 anos seguidos essa música de Belchior. Até ano que eu passado. falei assim, velho, não tá fazendo sentido. Vamos mudar essa música. Pois é. E aí a gente sente que todo ano a gente morre, pô. E É. eu tenho sentido, na verdade, que agora não é mais todo ano eu tô morrendo. Hã. Sei lá, acho que a cada 3 meses eu tô morrendo, sabe? É. Eu acho que vai vindo a maturidade, vai vindo. A vida vai acontecendo, a gente vai crescendo e a gente passa por muito mais mortes de forma muito mais frequente, porque chega um momento da vida que é muito você e você mesmo, né? Então, assim, não tem Sim. mais tipo, um grupo da escola, não tem mais um grupo da Não. faculdade, porque as mortes vêm dessa forma também, né? Vem através das conclusões de fases da vida, Sim. de mudanças, de escolhas. Mudanças de ciclo, né? É isso. E aí eu costumava encarar, e esse é um pensamento que eu tenho mudado e tenho mudado essa reflexão muito de agora. Sim, e essa é uma mudança que eu tenho reparado mais, sei lá, nos últimos tempos. Como tudo na minha vida, eu tenho reparado mais nos últimos tempos. Sim. Nos últimos 2 anos, sei lá. Que eu acho Sim. que foi quando eu realmente me compreendi como pessoa adulta. Porque antes eu só me via muito como uma grande adolescente. Sim. E eu acho que nesses últimos 2 anos aí foi que eu me coloquei no mundo como uma pessoa adulta, sabe? E aí eu sempre me lamentava muito pelas minhas mortes, e ainda me lamento pelas minhas mortes, sabe? Mas aí eu acho que eu virei a chavinha da morte. Eu virei a chavinha do tipo assim, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, não. Assim, este ano morrerei, e que bom que morrerei, porque na verdade o morrer não significa a não mais existência da Gabriela. Significa abrir espaço para uma nova Gabriela. Significa o renascimento, sabe? Não vejo como fim, e sim como recomeço. Perfeito. E eu acho que o que seria da vida se não fosse essa visão? O que seria da vida se não fosse esse olhar sobre as novas possibilidades e os recomeços? Porque se a gente fica encarando apenas o encerramento de coisas, não tem como seguir em frente. É. Você vai ficar de luto, né? É Um o eterno verdadeiro luto. luto da morte. É quando você vê essas mudanças em você mesmo. E algumas vezes você nem queria. Eu acho que na maioria das vezes, Na maioria das vezes, né? até porque a gente não faz. Uma morte nunca é bem-vinda, assim. A Exatamente. gente coloca o nome morte Exato, para as mudanças, para as né? E mudanças. é interessante isso, porque nós, em nossa sociedade, nós somos ensinados que a morte é uma coisa ruim, e aí já vem várias perspectivas mais atuais, inclusive sobre a morte do corpo físico também, né? Que a gente tem várias interpretações, não é mais aquela coisa tão macabra que. Porque a gente aprendeu assim, qualquer morte é uma coisa muito ruim. E Sim. às vezes, acho que isso veio também fruto de observação, de entender que às vezes uma morte é uma salvação para quem estava no estado ruim aqui na Terra, por exemplo. Sim. Uma pessoa que tinha uma vida por uma questão de saúde, que não era uma vida que ela podia desfrutar. Então a morte vem como um alívio para aquela pessoa, Um bálsamo pra um alma. bálsamo, né? Ela não vai mais ter que suportar todos os dias sentindo dores e não podendo fazer as coisas que gosta. Então eu acho que quando a gente começa a olhar também nessa perspectiva, a gente faz uma associação interessante sobre essa morte mesmo do corpo físico e as mortes das fases da vida e colocando isso numa perspectiva positiva e não numa perspectiva negativa, que é a perspectiva que a gente aprendeu a vida inteira, né? A gente sempre teve medo de morte. Quando fala esse nome morte, é muito pesado ainda hoje. Uhum. Sempre que a gente fala sobre a morte, é muito pesado. Teve até um episódio com meu marido que foi muito marcante. Meu marido é maçom
E na maçonaria as pessoas tratam muito sobre a morte. Inclusive, nos rituais, a morte é uma coisa, é a única certeza que a gente tem, é que a gente vai morrer. E um certo dia ele falou sobre a morte e chocou a maioria dos maçons. Ele falou, não entendo. A gente trabalha sobre a morte. Todos os dias que a gente vem na maçonaria, a gente trabalha essa perspectiva, né? Para a gente entender melhor essa face. E vocês estão aqui agora me julgando porque eu estou falando da morte com essa tranquilidade. Mas é justamente o que eu venho aprender aqui. Até porque é isso, é porque a grande dificuldade que todo mundo tem é de encarar a morte como apenas mais uma fase da vida. E não. Isso, o porque fim. todo mundo sempre encara como o grande fim. O grande X da questão, sabe? Sim. E assim, eu acho que para uma perspectiva material, de fato é. Para quem tem uma visão unicamente material da vida, Isso, de fato é. É mesmo. Mas não é. Mas não é assim. Até porque a gente não tem só essa perspectiva material. Tem muitas coisas muito mais importantes que a gente vem desenvolver aqui, né? E muito mais importantes do que a própria vida, né? Exatamente. Questões, causas, né? Mudanças sociais. A gente pode ver várias coisas, mudança de vida mesmo, mudança de comportamento, né? Então é uma coisa que vai escalando assim e tá muito dentro da evolução também, que a gente gosta de falar, né? Sim. Da própria evolução, da evolução enquanto ser humano, enquanto comunidade. Então, é sofrido quando a gente vai olhar. No fundo, tem uma perspectiva de sofrimento, porque a gente sempre tem que abandonar o que a gente pensa que a gente é. Exato. Porque a gente sempre faz essa reflexão sobre nós mesmos. Eu acho que, principalmente nos últimos tempos, a gente tem se voltado cada vez mais só pra gente, né? Você precisa saber quem você é, o que você tá aqui para fazer, bate o pé firme pelas suas convicções. Aí daqui a pouco você, analisando, você fala assim, ué, será que eu sou isso mesmo? Será que eu acredito nisso aqui mesmo? Isso aqui ainda faz sentido para minha vida? Eu vou ter que segurar esse discurso aqui até quando? Porque foi uma coisa que eu sempre fui, que eu sempre falei na minha vida, eu tenho que sustentar isso até o final dos meus Até dias. quando vou ter que sustentar? Né? E não, né? Você não tem que sustentar, até porque a gente cresce e a gente vai tendo camadas de compreensão cada vez maiores, né? Do que coisas que a gente não entendia, a gente passa a compreender e aí a gente muda internamente. Eu acho que, assim, o encarar que você precisa mudar nem é a morte mais difícil. Eu acho que a morte mais difícil é você ver algo que você não quer deixar ir. Sim. E saber que isso é importantíssimo para que você seja melhor. É isso mesmo. É puxado. É puxado. Por exemplo, se você tá num emprego muito ruim. Sim. Você sabe que você precisa sair desse lugar. Você sabe que você precisa sair disso. Mas, assim, tem 30 mil outras coisas que te prendem pra você não deixar essa morte acontecer. Mas você sabe que, por exemplo, qual é a segurança financeira que eu terei se eu largar esse emprego? Sim, eu acho que essa é a parte que mais pesa. Assim, e se eu não souber fazer nada além disso que eu já faço aqui? Mas eu sei que este é o emprego que me adoece. Sim. Eu sei que, apesar de todas as minhas inseguranças, eu tenho uma perspectiva de fazer muitas outras coisas que só estão sendo seguradas dentro de mim porque eu estou presa a isso daqui. Perfeito. E eu acho que essa morte é uma morte muito mais difícil de se encarar do que o simples fato de você um dia se dar conta de que você não gosta tanto de algo assim, sabe? Com certeza. É uma perspectiva também. E eu acho que essa perspectiva que você falou também tem muito do quanto você se compromete com as coisas externas, né?
e você não se compromete tanto com você mesmo. E aqui é um tópico sensível, porque você, para sustentar, inclusive, seus castelos, tem até uma frase assim, né? Você não sabe qual tijolo que você tiraria e que despencaria seu castelo inteiro, né? Você tem que saber quais os tijolos você vai manter no seu castelo. Então, quando você assume isso para o mundo, muitas vezes o sim que você diz para o mundo, muitas vezes o sim que você diz lá para o seu chefe lá no seu trabalho, é o não que você está dizendo para você, né? Para coisas que você queria fazer, que você gostaria de ter a oportunidade de realizar, uma outra perspectiva, uma mudança de carreira. Eu sinto que ultimamente isso tem sido um tema mais recorrente, essa coisa de mudança de carreira, Sim, né? As pessoas sempre falam, eu acho que chamam de transição de carreira, transição de carreira. né? Inclusive tem muita gente que ensina como fazer essa transição, para ter uma certa estabilidade financeira antes de você mudar. Mas eu tenho visto que isso é um ponto que tem pegado bastante a maioria das pessoas, porque antes era só o trabalho para ganhar dinheiro. Exato, E hoje não é agora o é o principal foco. trabalho que faz sentido para alimentar sua alma, Sua existência, sua né? existência. Então, eu acho que isso também é uma coisa que denuncia que, de repente, a gente está voltando mais, né? Essas novas gerações estão voltando mais o olhar para o que faz elas sentirem mesmo, né? O que me faz sentir e não viver como se eu tivesse morto, só levantando todo dia, fazendo a mesma coisa todo dia, executando a mesma tarefa, né? É duro, porque eu acho que independente da posição que a gente se encontra na vida, a gente sempre vai ter 50 zilhões de outras oportunidades. 50 zilhões de maneiras que a gente poderia estar vivendo nossa vida. E pode dizer. E eu acho que isso, muita gente fala que é puramente escolha, né? Tem gente que fala isso, porque você escolheu. Não, tem vários fatores que atravessam a gente e que nos fazem seguir caminhos. E a gente vai se adaptando com a vida. Com certeza, Né? eu acho que mais do que isso, a gente sempre tá procurando alguma coisa no nosso passado e em nós para culpar por algo que está acontecendo no É isso presente. A mesmo. gente quer colocar a culpa em uma coisa pra gente Sim, se penalizar e pra gente se torturar e falar assim: totalmente. você é um lixo humano, sabe? E para te impedir de avançar, eu acho que isso que é o ponto principal aqui. Quando a gente faz isso, essa culpa constante com a gente, com as nossas escolhas, com o nosso caminho atual, eu acho que isso te trava de uma forma que é a autêntica forma de autossabotagem. Então, quando você começa a pensar demais no como poderia ser, você não coloca energia no que é, sabe? Você não coloca energia no que está sendo agora e na transformação que você pode causar no seu hoje e na sua realidade, não na sua ilusão. Porque pensar como poderia ser, massa, velho, a gente pode pensar. Nada nos impede. E a gente tem imaginação de sobra. Mas olhar a realidade, ver como ela está, demonstrar insatisfação com o que está ali posto e real e falar: eu farei tal coisa assim para tentar modificar isso para me trazer um pouco mais de satisfação. É aí que tá o E lance. isso é muito difícil. Totalmente. Porque a gente tem aquela coisa de querer que a comida caia no prato. Exatamente. A gente tem a dificuldade de olhar para a situação e falar assim: isso daqui tá me fazendo mal. Eu tenho que trabalhar por isso para que eu consiga me reconstruir, para que eu consiga refazer minha felicidade, refazer meu caminho, para que eu consiga reconquistar coisas ou conquistar novas coisas. Sim. É muito difícil pra gente aceitar o trabalho duro. Eu acho que já entra um pouco nesse conto aqui, não entra? O conto do Vida, Morte e Vida, né? Porque quando o Gabi falou assim, Nanda, eu tô sentindo muito
da gente fazer um episódio falando sobre quantas vezes você já morreu. Eu tô sentindo muito de fazer esse episódio logo, porque eu tô borbulhando, assim, pra falar sobre o tema. Eu falei, então é esse tema que a gente vai falar. E na hora que ela me falou isso, eu falei, Gabi, lembrei do livro, que é esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Que foi dos primeiros livros, assim, que eu me joguei, assim. Eu só lia livro técnico de arquitetura. E aí uma amiga falou, vamos ler Mulheres que Correm com os Lobos juntas? Falei, bora. E eu lembro que eu detonei o livro, assim, em pouquíssimos dias, porque eu falei, meu Guerreiríssima, Deus, porque é um livro é um dificílimo livrão de ler. e tem muita coisa que aperta a mente, né? Exato. Não é por ser um livro grande, Sim, fisicamente grande, é porque é um sim, livro denso de ler, né? Com exatamente. muita E coisa. que você, às vezes, tem que voltar muitas vezes no texto para você compreender. E aí eu lembrei desse conto da Mulher Esqueleto. E eu falei, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Essa questão da vida, morte, vida. O que vem depois da morte? Vida. E às vezes a gente não tem essa perspectiva. Quase nunca, né? Nunca. A gente imagina que depois da morte não tem mais nada para a gente viver. A gente vê a morte como um declínio. Né? Verdade. A gente vê a morte como um declínio, aquele fundo do poço. Só que às vezes a gente esquece que é lá no fundo do poço que a gente toma um impulsozão para voltar com mais vida, né? E aí eu lembrei desse conto. E aí lembrei desse livro e falei, vamos falar desse conto. Então, esses contos de Mulheres que Correm com os Lobos são contos até macabros, assim, né? Eles trazem aspectos bem macabros para que a gente fixe na mente mesmo. Porque se for suave, se for de leve, a gente esquece. Infelizmente, nossa mente funciona assim. E aí vocês vão ver, quando a gente for falando aqui do conto, vocês vão perceber, assim, muita coisa macabra, mas é a intenção da própria Clarissa quando ela fala desses contos. E o conto que a gente traz aqui hoje é justamente o conto da mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte, vida. Porque aí do título eu acho que a gente já extrai algo positivo, porque já dá para a gente entender, né, que sempre depois de uma morte vem uma vida, né? Vem a vida. É cíclico. Isso é cíclico. Então, a Clarice, ela começa falando que a natureza da vida, morte e vida é a animação, o desenvolvimento, o declínio e a morte. A gente vai passar sempre por esse ciclo. E quando chega na morte, a gente tem uma reanimação. Então, a morte não é o fim. A morte é só o começo de uma nova coisa. Então, quando a gente reanima, a gente passa novamente por todo esse processo. E ela fala que é assim não só conosco, né? Não só com nós, seres humanos, mas com tudo que há na Terra. Ela fala que é assim com o Sol, com a Lua, as estrelas, até as criaturas menores, como os átomos, também passam por esse ciclo, né? De animação, desenvolvimento, declínio, morte e reanimação. Então, assim, se você estava pensando que depois daquele fim, daquela coisa horrível que aconteceu com você, não tem mais vida para você, isso é mentira. Isso é só um processo natural da nossa vida, né? Então, ela fala que a morte não é um mal, mas uma divindade. Ela traz a morte como divindade. Que, na verdade, de forma geral, todas as culturas entre os seres humanos sempre viram a morte como uma divindade. A nossa cultura ocidental, pós-greco-romana, católica e tudo mais, que implica a morte como uma punição, né? Como uma coisa ruim, como uma coisa que declina. Mas, de forma geral, todas as culturas sempre viram a morte como uma fase, como também uma etapa da vida, como uma divindade, como uma celebração, muitas vezes. Muitas vezes. Como algo que era até celebrado, né? Justamente pensando nessa reanimação, nesse depois Sim. que existe
algo depois da morte. A morte não é o fim. Então, a morte, ela desempenha o papel de um oráculo. E aí, quando a gente fala oráculo, a gente lembra de Matrix, né? De Matrix. Eu tava que a gente lembra de... Eu ia falar de mitologia, de quê? De astrologia. Sim, também. Eu lembrei de Matrix na hora, do oráculo de Matrix. Que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e outro terminar. Aqui matou a gente, porque geralmente a gente não sabe, né? Quase nunca. Quase nunca a gente sabe quando na nossa vida chegou a hora de um ciclo se encerrar para outro começar. Muitas vezes a gente é atravessado por aquilo. A gente não quer que algo acabe, não quer, e a gente vai prolongando aquela morte. A gente vai se prolongando naquela morte, na verdade, porque já morreu, só você que continua lá. Você está lá ainda no fundo do poço e você não quer sair dali, porque você não quer sair daquele lugar que para você é conhecido. Tá uma merda, mas para você é conhecido e você teme o novo. Você teme essa vida que vem depois dessa morte. Então, o que Clarice também deixa muito claro aqui, que quando a gente perde essa fé na transformação, a gente perde a noção desses ciclos naturais de progresso. Porque toda transformação é um ciclo natural de progresso. Toda morte vem para que algo ainda maior aconteça, para que algo ainda melhor aconteça. Porque se a gente for colocar na nossa vida mesmo, a gente tem a capacidade de entender que tudo o que aconteceu de ruim na nossa vida, se a gente olhar um pouquinho para trás e entender nossa própria vida, a gente vai enxergar o tanto de coisas que já chegaram ao fim na nossa vida e o tanto de coisas que a gente iniciou ao longo da vida e que não foram ruins. A partir do fim, muitas vezes, né? Exatamente. E aí vem a questão até dos ciclos, por exemplo, os ciclos sociais. A mudança, né, da escola, você vai sair da escola, ai meu Deus, meus amigos, mas aí eu não vou ter mais amigos, porque são amigos que eu construí durante toda a minha vida, desde os meus 3 anos de idade, eu estou com a maioria daquelas pessoas, chegou agora o 3º ano, meu Deus, é o fim da minha vida. Aí você vai e entra lá, sei lá, numa faculdade, e lá você conhece novas pessoas e você entende que aqueles amigos que você fez na escola, eles continuam com você. Ainda tem essa. Sim. Né? O ciclo acabou. O ciclo só aumentou, na verdade. Exatamente. Né? Aquele ciclo de escola acabou, mas você saiu ganhando. Você tem a oportunidade de ir em um novo lugar, conhecer novas pessoas e ainda tem aquelas pessoas que você fez na amizade conforme, né, a sua vida foi passando. Então é muito mais um processo de medo do novo. O rompimento do medo, né, do que de fato o processo de encarar em si, de fazer em si. Exatamente. E é justamente o que o conto da Mulher Esqueleto traz aí, né, vem de moral pra gente. E aí, diga. Continue. Quando a gente fala dessa mulher esqueleto, a história é basicamente assim. A história é muito mais comprida, mas não cabe a gente ficar falando dela completamente. Quem quiser ler a história inteira, vocês vão achar na internet ou no próprio livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos. Então, esse conto, A Mulher Esqueleto, vai falar sobre a história de uma mulher que morava em algum lugar, que a gente não sabe bem onde. Provavelmente bem ao norte. Exatamente. É bem ao norte, por conta das questões que vocês vão ver se desenrolar aqui. E essa mulher, por alguma razão, ela fez algo mal visto aos olhos da sociedade e o próprio pai dela jogou ela de um penhasco. Né? Então, ela foi para o mar. Ela foi atirada no mar. E aí ela ficou vários anos naquela correnteza ali e o corpo dela foi se acabando, os peixes foram comendo e ela
assim, o conto traz muito como ela sobrevivendo, né? Ela Exato. sobrevive no fundo do mar e ela se transforma em um esqueleto vivo, mas Isso. que foi sendo comida, literalmente comida por aquele ambiente, né? E aí ficou Isso. apenas o esqueleto. E ela foi se alimentando daquilo também, É, daquela vida que existia ali. virou um ciclo, né? De Virou um ser ciclo. alimentada e alimentar. E se alimentar. Exatamente. E aí, como o conto é bem macabro mesmo, ele até fala, né, que no buraco do olho do esqueleto foram se formando corais e tal. Ele é um conto bem descritivo, porque cada descrição que há aqui tem uma explicação, Uhum. né, uma lição que a gente tira, Uma moral, né? uma moral, né? E aí, beleza, ela ficou lá. E aí, um belo dia, um pescador foi pescar naquela região, sem saber que aquela região era considerada uma região macabra. Nenhum pescador pescava por ali. Sim. E assim, todo mundo já evitava, mas ele, recém-chegado, não sabendo muito bem do rolê, foi desavisado pescar naquela região. Mal sabia. Mal sabendo ele o que ele encontraria. E assim, ele lançou sua Seu não é a rede, não, anzol foi o anzol, né? A foi. vara de pescar com seu anzol. E lá no processo, ele logo fisgou algo muito pesado. E aí ele pensou o quê? Peguei um peixão. Peguei um peixão absurdo aqui, de grande, pesadíssimo. Vai me alimentar minha família durante muitas Vou mostrar semanas. para todos os pescadores que eu fui assim, o foda, peguei o peixe, Eu sou o maioral dos sou o maioral dos pescadores. pescadores. Vou mostrar para todo mundo, me gabar bastante. E aí ele puxa o anzol e quando vê, é o esqueleto. O anzol preso na costela do esqueleto, né? Que trouxe ele muito assustado, viu aquilo, ficou horrorizado, jogou de volta e remou, Saiu se remando. picou. Ele se picou de volta pro iglu dele. Ele chegou na terra, e aí, quando ele chegou em terra firme, ele saiu correndo do barco, largou tudo para trás, foi correndo, correndo, até que ele chegou no iglu, se enfiou lá dentro, e naquele momento ele falou: Estou salvo. Pronto, tudo aquilo que eu vi lá de ruim ficou para trás. Posso ficar de boas aqui no meu iglu. Respirou, acendeu a lamparina. Quando ele acendeu a lamparina, ele viu que a corda do anzol se enrolou no esqueleto e ele trouxe o esqueleto com ele até o iglu. Então, se amarrou as coisas dele e o esqueleto estava lá. Ele tomou aquele susto Foi. e lá estava o esqueleto, Lá a mulher está. esqueleto a encará-lo Dentro dentro do iglu iglu. dele. E apesar daquele susto que ele tomou nessa hora, né? Apesar daquele susto quando ele viu que ele pensou que ele estava salvo, ele acendeu a lamparina. Quando ele viu que ela estava ali, a primeira coisa foi tomar um susto. Mas algo nele havia mudado. Quando ele respirou mais aliviado, ele olhou para aquela situação com um outro olhar. Sim. E aí, de repente, ele se viu, vamos dizer, cuidando daquele esqueleto, cuidando para tirar, desenrolar a corda ou a linha do anzol daquele esqueleto. E assim ele passou a noite inteira, não foi? Sim, com um olhar de mais simpatia, de mais Cuidado. cuidado mesmo. Alguma coisa daquilo ali era familiar para ele, não se sabe porque ele era um homem muito solitário, mas algo cativou ele naquela mulher esqueleto. E ele foi cuidando, tirou e desenrolou todo o anzol com muito cuidado, toda a linha com todo cuidado. E aí, vendo a mulher esqueleto, ele já foi cuidando e dando afeto no sentido de cobrir, pegou peles para que ela se aquecesse. Isso. E foi cuidando. E ele trabalhou noite a fundo, até que, quando ele se viu com o trabalho concluído, ele adormeceu. Ele estava cansado e adormeceu, inclusive, debaixo das mesmas peles que ela estava lá também, que ele tinha jogado aquelas peles, ele também, para se aquecer, deitou ao lado dela naquelas peles e adormeceu. No que ele adormeceu, a mulher esqueleto se levantou e ficou observando ele dormir. Até porque ela estava parada até aquele momento, né? Porque ela estava com medo de novamente causar espanto e ser rejeitada por mais uma pessoa.
então e ser jogada novamente no penhasco. Então ele estava ali cuidando e fazendo as coisas, e ela permaneceu estática, calada, quietinha na dela. E aí quando ela olhou para ele dormindo, ela viu que ele estava chorando enquanto dormia. E aí ela bebeu aquela única lágrima que saiu do olho dele. E aí o conto descreve aquele momento como se ela tivesse bebido um rio inteiro, de tanta sede de vida que ela tinha. Então ela se alimentou daquela lágrima, que foi esse bálsamo assim para ela. E a partir daquele momento ela começou a ser reconstituída, né? Sim. O corpo dela começou a ser reconstituído. Ela bebeu a lágrima e aí ela pegou o coração dele, colocou o coração dele nela e começou a cantar. E do batuque do coração, com a sua voz cantando, todo o seu corpo foi se refazendo. Então ela foi se refazendo em órgãos, em músculos, em pele, e tudo que uma mulher precisa para ser uma mulher surgiu nela e ela se transformou em uma pessoa. E também adormeceu e no dia seguinte eles acordaram abraçados. Exatamente. E viveram felizes. Eles se amaram e viveram felizes para sempre, fugiram ali daquela região e tal. E as pessoas falam que o conto é esse aí, que eles fugiram e tal, felizes. E que o conto é verdade, que aconteceu isso daí, que tudo isso aconteceu. Aconteceu de fato naquela região. E o que vem de moral da história, né? Que Clarice também traz no livro. O que esse conto ele nos ensina a respeito da vida, morte e vida. Ela fala que a incapacidade de encarar a morte é o que provoca o fracasso, né? Para prosperar é preciso ser não apenas forte, mas também sábio, porque a gente precisa, né, de força física, força mental para lidar com esses processos, para encarar os nossos medos, né, para deixar algo morrer. Mas a gente precisa ser muito sábio para encarar aquela morte. E se a gente olha para esse conto, é justamente o que ele fez. É justamente o que né? No momento que ele parou com desespero, que ele olhou para a mulher esqueleto, ele teve a sabedoria de entender que ele tinha que lidar com aquilo. De resolver o problema e não simplesmente continuar fugindo do problema. Porque assim, se ele, assustado, se deparando novamente com o esqueleto, simplesmente resolvesse apenas fugir, correr e deixar o esqueleto para trás, provavelmente o esqueleto continuaria acompanhando, o acompanhando por todos os lugares que ele fosse. Então, a solução foi: vou encarar o esqueleto. O esqueleto já não pareceu tão horrível, tão assustador como da primeira vez. Ele encarou o esqueleto e cuidou do esqueleto. Perfeito. Ele cuidou daquela ferida. E aos pouquinhos foi desemaranhando a situação, foi desembolando, até que a situação ficasse mais limpa, mais clara. E uma vez que se encara a morte, se encara o processo, o alívio vem, né? A cura vem. Exato. E tem até uma frase de Ana Sui que está muito dentro de mim, assim, nos últimos tempos, que ela fala que a realidade é um alívio. Sim. E olha, assim, não foi exatamente isso que aconteceu com ele. Enquanto ele estava ali na ilusão do, ai meu Deus, isso é muito macabro, isso é muito, não vou olhar. Quando ele resolveu encarar mesmo a realidade, veio o alívio, né? E ele veio falando, não, vou lidar com isso aqui. Com isso que está aqui é real, né? Não é só uma imaginação, vou desemaranhar esses nós e lidar com isso. E aí, Clarice também fala que se quisermos ser alimentados por toda a vida, é preciso encarar e desenvolver um relacionamento com a vida, morte e vida. Porque não é algo novo, é algo cíclico. E depende muito da forma que a gente enxerga isso. Eu acho que é uma questão de muita maturidade. Exato. Eu acho que quando eu trago pra mim, por exemplo, eu ainda tenho muito isso, muito essa questão do não desprendimento. Eu idealizo muito as coisas ainda, sabe? Eu sonho muito as coisas ainda. Então, assim, por exemplo, Ana Sui fala inúmeras vezes que a realidade é um alívio. Às vezes eu não sinto tanto alívio assim na realidade, sabe? Mas eu entendo que é um processo muito, assim, de querer fugir da realidade. Sendo que
o passar pela morte e recomeçar a vida é a coisa mais madura que você pode fazer por você. E é uma questão de trabalho duro que o próprio texto fala, né? Que o próprio texto traz, que pra mim é o ponto-chave dele, que é justamente essa parte aqui, ó. Que é muito frequente que nos entreguemos a essas fantasias de sermos alimentados a partir da natureza profunda, por meio de um emprego, de um grande amor, de muito dinheiro, de esperarmos que essas ações durem muito tempo. Preferimos não ter que trabalhar mais. Na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimento sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito essa visão na vida de querer que tudo caia no colo, de que tudo aconteça pra gente Como foi idealizado. como foi idealizado e que, assim, que tudo venha num passe de mágica. Com muita Sendo facilidade. que, na verdade, tudo é muito trabalho duro. Tudo que a gente quer de bom pra nossa vida, tudo que a gente olha e reconhece, assim, isso daqui é uma coisa muito boa pra mim. Vai me custar tal coisa, vai exigir de mim tanta coisa, sabe? Isso daqui vai exigir muito de mim, mas eu sei que é algo bom pra mim. Eu tenho que colocar trabalho duro pra fazer com que isso seja uma realidade na minha vida. E a gente não quer o trabalho duro. E esse é o traço da maturidade que é a virada de chave. É reconhecer as coisas e trabalhar em cima disso. E não esperar que as coisas simplesmente venham e aconteçam pra gente. Porque, como ela disse, nada de valor vem de uma vida estática. Você tudo tem que vem de suar, né? Tudo de valor, que é realmente valoroso pra gente, não valoroso de forma material, mas tudo que tem muito valor pra gente, a gente conquista. A gente não espera ser conquistado, sabe? Com certeza. Inclusive, se a gente não ficar atento, a gente vai deixar ser convencido por essa narrativa, que é uma narrativa muito atual, de que você precisa trabalhar menos e ganhar mais. Sim. A gente sempre escuta isso na internet, por exemplo, e eu fico louca, eu falo, gente, eu trabalho igual uma condenada e às vezes não ganho o tanto que eu gostaria, assim, é uma ralação, o que eu tô fazendo de errado? Oh, Deus, me ajuda, eu tenho que trabalhar menos e ganhar mais. Discursos de coach, né? É que a gente cai nessa balela aí do que é contado pra gente, é só ilusão. Isso aí é a ilusão que Clarissa tá falando aqui no texto, né? A gente se apega a esse tipo de ilusão. De que tudo é mágica. De que tudo é mágico, que vai cair no céu. Igual o pescador, quando pegou o peixão, que falou, aqui foi uma beleza, vou ficar alimentado por vários dias de boa, né? Não vou precisar mais pescar por tanto tempo. E aí, quando ele viu, era justamente a mulher esqueleto que veio para ele, né? Ou seja, o caos ali, você vai ter que lidar com essa realidade, não com o que você está imaginando. Não é o que você estava imaginando que veio para você. Veio aqui, ó, um esqueletozão aqui para você encarar de frente essa morte. Encare aqui essa morte, né? Para algo renascer dela. Exato. Encare o que você precisa curar em você, o que você precisa deixar morrer na sua vida para que você renasça e ressurja da forma como você gostaria e deveria ser, né? Exatamente. E aí a gente tem que entender que esse processo é um processo de amadurecimento. Quando acontecem as primeiras mortes, a gente vai ficar mal. Quando vão acontecendo as outras, a gente, num processo consciente, já vai entender que são processos que a gente precisa passar, né? Que a gente vai ter que passar por aquilo dali. E aqui, Clarice também fala, né? Que nós, seres humanos, aprendemos que a morte ela é sempre acompanhada de mais morte, que é o fim, né? Que a morte é o fim. Só que sem a morte não existem as lições. Sem a morte não há o fundo do poço para que tomemos impulso. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo. Tempo para encontrá-lo e tempo para trazê-lo à vida. Foi a mesma coisa que o pescador encontrou. Ele nem sabia que era daquilo que ele precisava, né? Que era daquele esqueleto.
E olha o tempo que ele ficou ali cuidando daquele esqueleto, entendendo aquele esqueleto, e olha o tempo também do processo da vida, do surgimento da vida que veio, né? Então, é demorado sim. A gente não é Cuidar, robô. é isso, e cuidar da nossa dor e cuidar do nosso fantasma ali, não é uma Isso. coisa que vai acontecer da noite pro dia, né? É uma coisa Não, que você tem que colocar a mão, que você tem que se debruçar sobre se e, entregar e ao se entregar ao processo. processo para que de fato aconteça, né? Exatamente. Então, essas coisas que Gabi até citou do texto, essa coisa que a gente fica buscando dinheiro, né, que a gente está perdido, a gente vai buscando, olhando sempre para essas coisas externas, a gente busca sempre o dinheiro, as recompensas rápidas. Essas questões são pontos de reflexão na nossa vida, porque aqui me veio um pensamento, por exemplo, de uma conversa que eu tive com uma amiga, que ela falando assim, rapaz, se a gente estiver disposto a vender nossa alma, tipo assim, no sentido negativo mesmo, de Sim. entregar a alma, sabe? De não estar atento aos nossos valores, a gente consegue ganhar dinheiro fácil, dinheiro rápido, A dinheiro custo fácil. de. A que custo? O que eu estou entregando de mim, sabe? Então, a gente tem que estar sempre atento a essas coisas que nos atraem, a essas questões materiais que estão nos chamando. Muitas vezes a gente fica falando, tal coisa assim é difícil. É difícil mesmo, velho. Uma coisa real, uma coisa, né, que vai te engrandecer, ela vai ser uma coisa difícil. Se E vier fácil mais, demais, e mais do que isso, a gente sempre fala que a coisa é muito difícil, de se fazer é muito difícil, e ainda sempre apontando que é muito fácil para o outro. A gente é, aponta o sucesso do outro e fala que aquilo foi muito fácil, porque a gente não consegue enxergar as porradas que outra pessoa tomou também. A gente só enxerga o topo, né? Tipo aquela chargezinha você só vê que o topo do você só vê o iceberg. topo das coisas, não vê todo o sangue que foi derramado ali Embaixo. atrás. A gente só consegue ver isso do outro, a gente só consegue julgar os lucros do outro, sem Sim, saber que todo mundo passa por isso, que tá todo mundo nesse barco, assim, se achando remando, menos, sabe? Todo mundo se achando fazendo essa comparação fazendo essa comparação, de vivendo uns de com os comparação. outros. É isso aí. Tem até uma história interessante que você me contou que você estava conversando com suas amigas. Foi justamente isso da gente falando sobre como a gente acha que a gente nunca. A gente tá meio involuído na vida, né? Do tipo assim, não cheguei lá ainda. Eu me imaginava de tal forma nessa fase da minha vida. E aí, esses dias eu liguei assim, bem triste para as minhas amigas, assim. A gente tem isso de se ligar de tempos em tempos para atualizar da vida uma da outra. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu tô muito atrasada, sabe? Eu tô muito numa fase que eu acho que nessa altura do campeonato da minha vida, eu já deveria estar fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu já deveria estar fazendo tal coisa na minha carreira. E não, isso ainda não aconteceu. E aí todo mundo, e as meninas falaram assim, Gabriela, como assim, cara? Pelo amor de Deus. E aí a gente começou a construir em cima disso, né? Do tipo, velho, como assim você não construiu nada e isso que foi construído, sabe? Isso daqui que já foi feito. E aí, uma das minhas amigas falou assim, e assim, é o processo da gente meio que sempre achar atrasada. Eu mesmo acho que, em relação às outras pessoas que se formaram comigo na faculdade, algumas já estão em cargos de gerência muito mais altos que o meu. E é isso, a gente nunca tá satisfeito com o que tem. É isso aí, é sempre esse processo de comparação, É né? sempre o processo de comparação. A gente sempre acha que a gente pode ter mais, que a gente pode tá em outro lugar, em uma outra posição, sendo que cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu processo. Exatamente. E eu acho que quando a gente fala de morte, é interessante também a gente lutar para deixar morrer essa questão da comparação, né? É isso, porque a gente nunca tá satisfeito também, Nunca. nunca. E essa questão da ilusão, assim, eu também estava conversando um dia com minha irmã sobre as coisas que a gente fica imaginando. Aí eu falei, irmã, eu às vezes me pego pensando em como minha vida poderia ter sido
se eu tivesse tomado uma decisão diferente lá, sei lá, em 2015. Como minha vida poderia ser diferente hoje? Eu fico pensando que eu podia estar fazendo isso, aquilo, aí fui citando coisas. Aí ela falou, mas que ilusão, né? Ela me deu um tapa assim na hora. Ela falou, Irmã, isso é muita ilusão, porque de repente, se você tivesse ido por esse outro caminho, você podia estar aqui hoje reclamando para mim que você devia lá em 2015 ter tomado a decisão que te traria justamente ao lugar que você está hoje. Então, entenda que é uma insatisfação que a gente tem, que todo mundo tem, com o lugar que está. E é muito mais ilusão, porque tudo que a gente imagina, ó, um mundo de flores, né? Sim. Na imaginação, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E a realidade não é assim. De forma alguma. E assim, com certeza, se você tivesse tomado tal atitude em 2015, sua vida seria completamente diferente. Mas jamais igual ao que você pensa que seria. Pois é, nunca. Nunca seria. Nunca seria igual. Então, essa ilusão vai levando a gente para lugares, né? Que a gente fica pensando que poderia ser, que seria melhor, mas na verdade a gente tem que encarar mesmo a realidade. Se a gente tirasse essa energia que a gente coloca nas coisas que poderiam ter sido e simplesmente colocasse essa energia na nossa realidade, em transformar feito, né? A nossa realidade, né? Ah, quero bater tal meta no trabalho, sei lá, você tem uma meta aí, você coloca, e aí você foca naquilo, e realmente você vê uma transformação rolando. E trabalha ali, por aquilo, né? Então você está colocando essa intenção em algo da realidade mesmo, e que pode ser mudado, e não vivendo com essas ilusões. E aí, Clarice até fala, né, aqui em dado momento do texto, ela pergunta assim, mas quando eu falo tanto, ela fala, né? Mas quando eu falo tanto de morte, eu tô falando da morte do quê? Aí ela fala, o que morre? Ilusões morrem, né? Expectativas morrem, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja apenas lindo, tudo isso morre. Quando a gente fala, deixe morrer, sabe? Você vai passar por processos de morte mesmo, sim, de transformação. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala isso? É justamente isso, você vai deixar morrer a ilusão. E aí vem um grande ponto também, né, sobre o deixar morrer. Porque quando a gente passa por processos de morte, sejam mortes físicas ou mortes internas, o passar pelo processo de morte, geralmente, para a pessoa que não está preparada para passar por isso, gera coisas terríveis, que aí vem depressão, que vem, em muitos casos, suicídio, que, enfim, são coisas que existem que, de fato, estão aí no mundo acontecendo em todas as mortes que se passam pela vida. Mas para os casos para os casos de sobrevivência, a cada morte, o que te move a ressurgir? O que te move a ser uma fênix, né? O que te move a encarar uma realidade. Porque toda vez que há uma morte, a sua vida não tá linda. Você não morreu e automaticamente, uou, tudo acabou e agora tá tudo maravilhoso. Não, você tá olhando pra uma situação de dor, você tá olhando pra uma situação de muita tristeza, né? Ali. O que é que faz você olhar pra uma vida ruim e falar, eu vou seguir em frente? Para essa nova vida, né? Para essa nova vida. Para essa transformação. O que te faz ter forças para encarar? Clarice meio que fala disso também. Ela traz uma resposta aqui que eu vou te falar e você vai me dizer o que você acha. Ela fala que 3 aspectos diferenciam a vida a partir da alma da vida a partir do ego apenas. Eu acho que isso já seria uma resposta, assim, tipo, essa vida a partir da alma é o que tem que te mover, né? É algo interno e não algo externo, que é essa vida a partir do ego. Então, eu acho que quando ela traz isso, ela está falando justamente dessas motivações internas que você precisa encontrar, que são coisas que vêm da alma. Sim, também, mas eu acho que também o que move,
que é isso, que quando a gente olha numa perspectiva maior é isso, mas eu acho que a grande movimentação também para você seguir sua vida é a perspectiva de que ela seja melhor. Sim. E assim, é isso daqui com certeza, mas é porque eu falo assim, é a perspectiva de você colocar um foco de coisas que podem acontecer na sua vida, e aí que seja um foco material, mas além do foco da alma, porque a gente tem que focar tenha assim, algo externo, na né? evolução interna e tudo mais, e essa é a resposta espiritual para a pergunta. Mas a resposta externa, o que vai te mover, é você ter a perspectiva de uma vida melhor, de o que vem além, o que vem depois da morte, é algo que vai ser muito bom para mim também. E eu acho que, para além disso, eu acho que, pro meu lado meloso, é o amor também. Eu concordo. É o amor. Eu acho que o que te move também a sair de uma morte e seguir em frente é a boa e velha perspectiva de amar e ser amado. Sabe? De nutrir o mundo com amor, enfim, como você sabe, Emicida sempre tá aí muito. Sim, sim. Você ama Eu amo Emicida. Emicida. E Emicida no álbum Amarelo, que é o álbum todo do início ao fim, espetacular. Em princípio, tem a parte final, né? Tem o poema que é lido, que é recitado pelo pastor, que eu acho incrível, que eu acho que é muito a resposta disso, né? Que é: vejo a vida passar no instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, eu não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria se não fosse o amor. Então é isso. O amor, ele coloca o sentido move. nas coisas, né? O que move. Então a Cara, perspectiva de você continuar essa coisa porque você ama alguém ou porque você busca fechar esse ciclo do amor, eu acho que é perfeito, muito né? a chave de tudo. Eu sinto isso também. E quando a gente fala assim do amor em relação também à morte, né? O que você tem que procurar dentro de você para você seguir esse amor? Eu lembro muito assim de mortes da minha vida. Uma grande morte que para mim foi um grande marco foi a morte da Fernanda jovem para dar a vida à Fernanda mãe. Eu fui mãe aos 25. Na minha mente eu era muito jovem, eu acho, 25, muito, Mas muito, muito nova, muito jovem. Eu ainda era uma pessoa jovem. E eu lembro que foi muito difícil, porque eu já não me reconhecia mais. Não foi um salto. Eu era uma Fernanda, e ali, dali em diante, eu sabia exatamente quem eu era. Não. Eu tive que me redescobrir enquanto uma nova Fernanda, em todos os aspectos, não só na maternidade, mas quem eu era. Eu não sabia mais. Então, foi ali eu senti que eu realmente tinha morrido, sabe? E foi um processo muito doloroso, porque eu lembro que eu gostava de muitos aspectos de quem eu era. Uhum. Não era, sabe, tudo, que bom que morreu. Claro que tinha isso, para muitas coisas, né? Que a gente está em aperfeiçoamento constante, mas não era isso. Eu acho que é muito doloroso o processo do se tornar mãe, porque você vai se desprender de uma pessoa que você é e que você ama. Exatamente. Você ama aquilo. Você E do amava nada. ser aquilo. E do nada Exato. você já não se reconhece mais em você. Eu lembro que eu vestia minhas roupas, olhava no espelho e falava: meu Deus, isso não combina mais com quem eu sou. Mas o que que combina? Não sei. E aí foi uma longa jornada de redescoberta, assim, até eu entender quais roupas que faziam sentido agora. E eu precisava me manter firme também para alimentar Rosa, né? Eu lembro que eu amamentava ela, olhava assim para ela, falava: meu Deus, que pena dessa criança. Eu tinha esse sentimento. Falava: eu tenho pena dessa criança porque eu tô aqui destruída, sem saber nada, sem saber quem eu sou. O que eu vou poder oferecer para essa criança? E aí foi um ciclo demorado, doloroso, mas que hoje eu olho para esse momento da minha vida com muita
gratidão, sabe? Eu falo, meu Deus, que bom que naquele momento isso aconteceu, foi o momento certo. Hoje eu entendo, foi na hora certa, no momento certo, e eu me redescobri. Uhum. Eu tô hoje vivendo uma vida que eu amo essa nova versão de mim mesma, apesar de ser outra Fernanda. Aquela Fernanda do passado realmente morreu, ela morreu completamente. Inclusive tem gente que me encontra hoje que fala assim, meu Deus, você é outra pessoa, você é completamente diferente. E às vezes falam até no sentido negativo. Nossa, você era bem mais legal antes. Isso é. Ridículos. E a gente ainda tem que Ridículos. passar por isso, sabe? Essa é muito sem noção, na verdade, Não né? é, velho? Mas assim, você tem que passar por isso. Além de toda transformação, você ainda tem que passar por isso, de entender que a transformação é sua e que as outras pessoas não estão entendendo sua transformação. Eu acho isso. Eu acho isso muito. Eu acho que essa é a parte que a gente deixa muito nossa criança interior falar, sabia? Porque assim, a gente passa por uma morte e é de nosso desejo, pelo menos é do meu desejo, que quando eu passo por uma morte, que todo mundo em volta se mobilize por esta morte. Eu, tipo assim, cara, eu vou passar por uma transformação aqui na minha vida. Eu tô muito triste, eu tô arrasada, eu tô no fundo do poço. Eu, eu quero que as pessoas percebam, eu quero que as pessoas me abracem, eu quero que as pessoas me acolham, eu quero que a vida das pessoas se mova também pela minha dor. E isso nunca vai acontecer. Não. As pessoas vão te abraçar, vão te acolher. E aí eu ainda tenho plus, porque eu quero tudo isso, mas eu não falo. Sim. Eu quero É tudo, muito. eu gostaria muito que todo mundo se movesse por mim. Mas Através da bola de cristal que eles têm. através da bola de cristal que eles têm, mas eu não sei comunicar isso. Sim. Eu não sei falar isso, eu não sei falar assim, galera, meu mundo desabou aqui, Sim. sabe? Eu acho que hoje eu até me forço mais a fazer isso, eu até me forço mais pra comunicar minhas dores e tudo mais. Mas eu não sei fazer isso. E outra coisa, é uma coisa muito egoísta de nossa parte esperar que o mundo pare para ver sua dor. Isso nunca vai acontecer. Não, as pessoas também estão vivendo seus próprios processos, As pessoas estão vivendo suas próprias dores, suas próprias curas, suas mortes também. suas próprias mortes. Então, assim, o mundo não vai parar pra te abraçar e falar assim, aqui, deixa eu te dar a solução para os seus problemas. Você vai ressurgir dessa forma, sabe? Não vai. Você vai chorar com sua dor todos os dias, vai lidar com ela todos os dias, vai encarar a sua dor todos os dias até o dia que talvez ela esteja melhor. Talvez em um momento não esteja, sabe? Talvez dure muito tempo. Mas esse é um trabalho seu, não é um trabalho de qualquer outra pessoa que não seja você. É. E isso, nossa, eu acho que isso machuca muito também. Machuca. Eu acho que quando a gente tem essa noção, é justamente quando a gente criou maturidade. Quando a gente realmente tá virando adulto, sabe? A gente tem uma juventude ali. A gente é considerado jovem até 29 anos. O jovem adulto até 29 anos. E aí, nesse processo assim, eu lembro que foi um processo muito doloroso pra mim de entender que eu mesma teria que me reerguer, sabe? Das minhas dores e que ninguém me salvaria. Eu não tinha mais minha mãe. Eu não podia simplesmente ignorar os problemas como eu fazia quando eu era adolescente. Eu tinha que encarar os problemas e, além disso, eu tinha que me reerguer daquelas situações, eu por mim mesma. É um processo muito solitário. Acho que até para quem tem a capacidade de se expressar, não é meu caso também, porque eu não falo. Na minha mente, eu penso que é egoísta da minha parte é eu compartilhar minhas dores com alguém. Porque eu falo assim, meu Deus, tá doendo tanto em mim. Quando eu falar isso para alguém que me ama, essa pessoa vai sentir essa dor. Eu não quero que ela sinta essa dor. Eu quero que essa pessoa que me ama me veja triunfar. Eu não quero que essa pessoa que me ama me veja no fundo do poço. Eu tenho muito isso. Eu acho que isso também é um impulso para se viver no pós-morte, né? O triunfar. Exatamente. É o levantar a cabeça e falar assim, Vou fazer. vou fazer. Eu tenho fazer. aqui minha meta de coisas que precisam acontecer, então Vou seguir. sacode a poeira, levanta a cabeça, vai em frente, eu vou lutar por mim, sabe? É isso Quando aí. você tem essa noção também de amor próprio, Fica mais eu vou lutar por mim. E eu sempre passo por isso. Inclusive, eu aviso, tem alguns amigos que ficam atrás de mim em períodos. Aí eu dou menos atenção.
em algum ponto que eu vejo que eles estão ficando bravos, eu falo, olha, eu tô passando por um processo, tá tudo bem. Eu falo logo assim, mentira, tá tudo uma merda. Eu falo, tá tudo bem, é tudo massa. Eu tô passando por uma fase, mas assim que eu estiver bem, você pode... Assim que tiver tudo certo, porque eu não deixo nada entender, assim, que eu tô mal, não. Assim que tiver tudo certo aqui, dessa correria e tal, corre. Eu vou falar com você. E aí eu tenho isso de só depois falar o que me aconteceu. Enquanto eu estou passando pela coisa, tá tudo certo. Depois que eu já superei a coisa, eu tenho coragem de falar. Porque pra mim, Porque eu me sinto forte pra falar. E você sente também que não tá levando nenhum problema pra ninguém, Eu né? sinto. E eu acho isso uma merda também. Eu sou assim, completamente. Eu não sei falar sobre problemas, não sei pedir ajuda. Na minha mente, como a adulta que eu sou, eu tenho que ser uma adulta funcional. E um adulto funcional, na minha mente, passa por resolver os próprios problemas, sem levar problema pra ninguém. Eu tenho muito isso. Só que isso é muito ruim, porque você fica só, né? Isso te destrói também, né? É muito difícil você... Inclusive, você vê que se a gente voltar pro conto da mulher esqueleto, pra uma vida ressurgir, ela precisou de outra vida, velho. Muitas vezes a gente tá sozinho ali na nossa morte. Pra compreender também que o processo de morte não é solitário. O processo de morte Exato. é de união Pode ser também. acompanhado, né? Pode ser Pessoas que vão acompanhado. te ajudar, vão te dar impulso de vida. Obviamente, assim, como pescador, quem faz a ação de desembolar a situação é você. Exatamente, você Mas, que busca. mas assim, Mas você recebe você não tá auxílio, sozinho, né? você recebe Você auxílio. recebe algo. A própria mulher esqueleto, no ato de estar calada e estar ali Observando com observando, medo, né? isso já é uma pessoa lhe dando apoio, já é uma pessoa com Exatamente. você, sabe? Já estava ali com ele. Já estava ali com Então, ele. eu acho que a gente tem que... É muito difícil, mas a gente tem que ter essa noção de que a gente não tá só. E aí, pra gente concluir aqui nosso tema, tem algumas coisas aqui que Clarice traz. São perguntas que devemos nos fazer sempre. Vamos nos fazer essas perguntas para terminar aqui nosso Pra fechar episódio. com chave de ouro, entendendo as nossas mortes. Vamos lá. Primeira pergunta. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? Vocês respondem aí, a gente responde aqui. Na cuca. Na cuca. Porque é uma coisa que às vezes você fala, sei lá, mas é mentira. A gente sempre sabe. Sempre sabe o que tem que deixar morrer. A gente sempre sabe. Às vezes a gente está segurando aquela coisa por muito tempo, sendo que nosso corpo está falando que não aguenta mais carregar, sabe? Então a gente olhar para dentro e entender isso. O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra. O que eu tenho certeza, velho, que precisa morrer, mas eu fico carregando. Às vezes um relacionamento que já tá no fim, que já acabou, que já não traz nada de positivo para ninguém. Um relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, qualquer coisa assim, relacionamento no trabalho, Com a família. com a família, qualquer coisa assim, a gente vai levando pelo medo do desgaste, do fim. Uhum. E isso é muito ruim, a gente tem que olhar para isso. O que precisa morrer em mim para que eu possa me amar? Tanta coisa. Caraca, eu acho que em mim eu me culpo muito. Eu acho que eu tô o tempo inteiro me julgando muito, me culpando. Auto-julgamento, né? Eu fico muito assim. Eu coloco em mim muitas culpas, né? Se eu não tivesse feito isso, eu não tava passando por isso. Mas se eu não tivesse feito aquilo, não era eu, né? Então eu acho que eu tenho que deixar morrer esse julgamento. Tem uma musiquinha de Clarice Falcão, eu adoro Clarice Falcão. Aí ela fala assim, se não fosse Lais e não fosse a dor, e essa mania de lembrar de tudo feito no gravador, se não fosse Deus bancando o escultor. Enfim, aí ela fala todas as coisas que se não fossem, não seria ela. Não seria eu. Então tudo é o que faz a gente evoluir. E aí ela pergunta também, qual é a não beleza que eu temo? Puxado também, né? Porque a gente sabe que é justamente dissecar as coisas feias dentro da gente, né? Saber aquelas coisas que a gente não gosta e ter consciência disso. É ter consciência de si.
por completo, não só as coisas boas da gente, que a gente quer que todo mundo veja, porque a gente só quer que todo mundo veja O lado bom. as coisas que a gente é muito boa, boa. muito maravilhosa, assim, tipo, eu sou uma excelente arquiteta. Eu sou o máximo Mas ninguém sabe o quanto a gente sofre com cada coisa ali, do tipo, do processo. de um cliente falando um não pra uma coisa que a gente ama e a gente ter que abrir mão dessa coisa porque o projeto é dele e é isso. É isso aí. Isso não é tão belo na gente, porque demonstra um egozinho. Exato, é um grande traço de ego. É. Eu acho que um dos meus piores traços, assim, é o traço do egoísmo mesmo, de verdade. Sim, de ter certeza que algo é bom pra outra pessoa. Exato. Tipo assim, não, eu tenho certeza que isso aqui vai ser bom pra você, no seu Antes projeto. mesmo da gente começar a gravar o episódio, a gente tava falando sobre um projeto que a gente tá fazendo agora, e a gente falando assim, ó, tem essa opção pro cliente e essa outra opção. Uma opção a gente ama, a gente sabe que é a opção perfeita, mas o cliente gostou da outra opção que a gente não gosta de jeito nenhum. E aí? E aí, a gente falando assim, como é que a gente vai convencer ele que essa opção é melhor? Mas não. Ele que sabe. Ele já falou assim, porque eu gostei mais dessa. É a que tocou o coração dele. E a gente vai ter que lidar com uma coisa que a gente segue. não gostou tanto assim. E com o ego, né? Com o Lidar ego, com com o o ego. nosso ego. E deixar a alma falar aí, porque é um processo de alma mesmo. De entender a alma e seguir. O que deveria morrer hoje? Muita coisa, tem muita coisa que deveria morrer hoje. Eu acho que a gente sempre sabe de todas as coisas que precisam morrer em nós para que nós sejamos pessoas melhores. Eu sei todas as coisas que hoje precisam morrer em mim para a vida que eu quero ter. Eu sei também. Eu tenho medo de todas essas coisas, de todas essas mortes. Eu tenho medo real. Porque assim, eu sei que eu tava falando, eu passei por mortes devastadoras ultimamente. Eu sei que encarar essas outras mortes que eu sei que eu tenho que encarar vão ser ainda mais devastadoras. E aí eu fico assim, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo até o momento que eu tenha coragem de encarar esta morte, sabe? Eu sei que não falta muito. Eu ainda sei disso, eu sei que não falta muito. Não falta muito. A gente sabe quando tá perto, né? Eu mesma eu vou olhando essas coisas, eu vou dia a dia, eu vou pensando nessas coisas, criando hipóteses para eu ficar ciente daquilo que eu tenho que deixar, né, morrer. Vou sentindo falta antecipada e vou naquela até o dia que eu falo, não, isso daqui não dá mais para mim. E geralmente é um rompante mesmo. Na minha vida é através de rompante. Eu não sei fazendo aos poucos. Isso é horrível. É um momento. Eu boto um marco, uma pedra e aí vamos seguir. Mas o que deveria viver? Eu acho que o que sempre deve viver na gente é a nossa criança interior, né? Porque que são nossas convicções base, sabe? A nossa essência ali. A nossa essência é o que tem que viver sempre, independente da fase. É uma coisa que a gente até já falou, né? A gente sabe muito o que a gente não gosta e o que é essencial para nossa vida. As coisas essenciais são as coisas que devem viver. O resto é tudo cíclico, o resto passa, o resto morre. O resto morre. O resto você tem que deixar morrer, mas tem coisas que você tem que deixar viver. E eu acho que isso passa por um processo também de autoanálise muito grande e também de não ser confundido, né? Ou pelo que as pessoas acham que você tem que ser, ou pela forma como o seu discurso te fez chegar a algum lugar e você tem que manter um discurso, você tem que se manter daquela forma, porque é assim que as pessoas te enxergam. É assim que as pessoas pensam que eu sou, então eu tenho que manter essa postura. Eu acho que em um dado momento da vida a gente vai deixando isso para trás e se conectando cada vez mais com essa criança mesmo, que é justamente quem a gente é. Eu, por exemplo, eu pensava que eu tinha que deixar morrer o meu lado mais isolado, sozinho. Mas eu percebi que eu amo isso e quando eu fui olhar a minha criança era assim. E é uma parte da minha infância que pra mim era boa. E outra, eu acho que não é uma parte de você que tem que morrer, não. Eu acho que se você quer deixar viver um lado social, não é deixando o lado antissocial morrer, é fazendo com que eles coexistam, né? Um equilíbrio, né, da vida. É porque você não tem que ser apenas uma coisa, né? Você pode ser várias, porque a gente é multifacetada. Então eu acho que eu venho descobrindo isso. Eu me vejo como uma pessoa assim, que eu tenho meus momentos só, mas eu também gosto de momentos
de convívio, momentos sociais, e tá tudo bem, né? Vamos deixar isso viver e outras coisas viverem E virem junto a com luz isso. também. Falando em luz, liga essa luz aqui do lado rapidão, porque a gente tá no meio do breu. É mesmo, deu a luz agora. Deu a luz pra gente finalizar com chave de ouro. Qual vida eu tenho medo de dar à luz? A pergunta. Eu juro que eu não li. Caraca, eu juro que eu não li. Bruxona você. Você é uma mulher que corre com os lobos, hein? Intuitiva. Eu sei o que tá acontecendo. Caramba. Qual vida tenho medo de dar à luz? A gente tem medo, muito medo, porque a gente tá preso na vida. Sendo bem sincera, a vida que a gente tem medo de dar à luz é a vida que é boa pra gente. Exatamente. Porque a gente não sabe lidar com o processo de mudança pra isso, mesmo sabendo que a vida do outro lado vai ser muito boa. Eu acho que nosso medo vem... O principal medo é do julgamento, eu acho. É? Eu acho que a gente tem muito medo do julgamento. É verdade. É que a gente... Enfim, né? A gente deve satisfação A tanta gente. a tanta gente, e a gente tem medo de se assumir certas posturas, mas eu tenho percebido em minha vida que eu tenho deixado, sabe? Em Eu determinado tenho momento, vivido assim, mais. eu acho que eu vejo muitas pessoas falando isso, né, sobre a maturidade. Sim. Que a maturidade vai chegando e o julgamento, e o medo do julgamento vai ficando pra trás. É verdade isso. Eu tô acho afirmando. que é uma... Eu mesmo já evolui muito. Minhas próprias amigas mesmo falam muito isso pra mim, assim, que, por exemplo, a Gabi adolescente era uma Gabi que tinha muito medo de ser rejeitada, por exemplo. Sim. Então, eu sempre ouvia a opinião das minhas amigas. Mesmo que fosse uma coisa que eu não queria fazer. Sim. Esses dias minha amiga Brendinha, ela ouve podcast, Brendinha me ligou e ela falou isso, poxa, eu te vejo com uma pessoa completamente diferente de quando a gente era menininha, sabe? Justamente por isso, porque antes você se rendia à opinião dos outros porque você tinha medo, assim, de sair do grupo. E hoje não, hoje você é muito convicta. Você banca as coisas que você quer, sabe? Então, a opinião dos outros te afeta menos. Eu falei assim, é verdade, eu ainda pensando que a opinião dos outros me afetava muito. Afeta menos. Hoje me afeta menos, muito menos. Eu senti isso na minha vida, principalmente depois dos meus 29. Porque tem até um ciclo aí de retorno de Saturno, que a cada 7 anos a vida da gente muda. Tem isso. Pô, eu acabei de passar pelo retorno de Saturno. Então. Quer dizer, o último ano, né? Foi meu retorno de Saturno. E foi um ano punk. É punk. Foi um Esse ano punk, sempre é punk na nossa vida. E ele é determinante para o que a gente vai viver nos próximos 7 anos. Tá vendo aí suas mortes? Por que você estava querendo falar sobre esse tema hoje? Tudo tem uma razão. E é verdade. E também porque daqui a um mês eu vou fazer 29, né? Então eu vou sair do ciclo. Você tá exatamente no retorno de Saturno. Eu lembro quando eu fiz 29, Tarsis me falou isso, eu tomei um susto. Falei, meu Deus do céu, isso faz muito sentido. O tanto de pancada. E é pancada, quando a gente fala pancada, é pancada emocional, sabe? É muita pancada. É pancada emocional, é você se encontrar com você mesma, é você ter coragem de olhar mais para dentro, para enxergar coisas que você tem medo de assumir, né? Então, a partir daquele momento, você já começa a ter mais ímpeto de ser quem você é mesmo, de assumir, de bancar. Então, eu senti muito isso depois dos meus 29. Eu tô com 33 anos e eu acho que esses últimos 4 anos são os 4 anos da minha vida que eu me sinto mais sendo eu. Assim, e eu me sinto melhor, me sinto ótima. Eu lembro que... Ótima, eu me sinto ótima. Né? Eu lembro que era muito difícil eu encontrar em mim um sentimento de satisfação comigo. Em tudo, eu me achava o patinho feio. Eu tava até falando com o Gabi que eu me identifico muito com essa história do patinho feio por muitas questões, porque eu sempre me senti meio desconectada, mas quando eu me conectei com minha essência, eu me sinto assim, aquela... Fala aí, aquela ave mais linda que há. Qual é aquela ave mais linda? Aquela cor de rosa bem bonita. Ah, um flamingo? Um flamingo, velho. Eu me sinto um pavão branco, sabe? Aquele pavão branco raríssimo. Abrindo. Seu leque. Eu me sinto um pavão branco, assim, bem estufado, assim, o peito. Nos meus últimos 4 anos eu tenho sentido isso. E é um processo mesmo de deixar algo morrer e de deixar algo viver. Que bom. Se você também tem 28 anos, saiba que tudo vai ficar bem.
saiba que tudo vai ficar bem. Eu falando pra mim mesma. E aí, a última pergunta para fechar nosso episódio é: se não for agora, quando? No próximo episódio. Beijo!